Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, para quem está acompanhando essa apresentação. Eu vou estar apresentando o grupo 7, formado por Gustavo Neves de Oliveira, Hugo Figueiredo Pereira, Lucas Bate Moreira, da turma de Computação Aplicada em Engenharia de Produção 2, do curso de Engenharia de Produção do campus de IPE de Cariacica. O tema é análise multivariada de dados, análise de correspondências. Bom, hoje em dia, negócios devem ser mais lucrativos, reagir rapidamente e oferecer produtos e serviços de maior qualidade, ter menos trabalhadores e ao menor custo, criação e gerenciamento de conhecimento eficaz e não a falta de informação, mas sim escassez de conhecimento. Segundo Peter Stone, estamos nos afogando em informações e famintos por conhecimento. A informação disponível explodiu nos últimos anos e continuará no futuro, provavelmente mais rápido. Muita dessa informação desaparecia, não era coletada ou era descartada. Muito por não saber como utilizar dessa informação, era descartada ou deixada de lado. Hoje, ela é coletada e armazenada em banco de dados. Pode ser analisada e compreendida através de técnicas estatísticas multivariadas, que seremos apresentadas a seguir. Bom, segundo Hare, análise multivariada se refere a todas as técnicas estatísticas que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob investigação. Ela pode medir, explicar e predizer o grau de relacionamento entre variáveis e os impactos do mesmo. Permitem que os organizadores criem conhecimento, melhorando suas tomadas de decisões. Bom, esse trabalho foi baseado a partir do livro do Análise Multivariadas, e todas as informações foram tiradas dele adequadas ao tema. Bom, o que é análise de correspondência? A análise de correspondência é um método para determinação de um sistema de associação entre os elementos de dois ou mais conjuntos, buscando explicar a estrutura de associação dos fatores em questão. Foi desenvolvida por Fischer, em 1940, e difundida na França por Benzecre, em 1969. Ela é uma análise exploratória e descritiva dos dados, que permite uma análise gráfica das interrelações ou correspondências entre as variáveis. É um método híbrido de escalonamento multidimensional e também é conhecido como escolamento ou score ótimo, média recíproca ou análise de homogeneidade. Bom, a análise de correspondência tem como dois objetivos principais: a redução dos dados, que busca-se reduzir a dimensão das variáveis categóricas originais, preservando ou expressando bem a estrutura dos dados originais. Então, ela pega uma tabela com um monte de dados e compactua esses dados para transformar melhor esses dados em uma estrutura mais visível para o usuário. E outro objetivo são as transformações, que pelas correspondências entre as estradas na tabela de frequência é possível extrair scores que possam representar bem as associações das variáveis categóricas. Bom, ela é aplicada em diversas áreas. Nas áreas das ciências sociais, na parte de economia, administração, sociologia e demografia, na área de ciências humanas, na parte de psicologia e história, e nas áreas de agrárias e ciências biológicas e saúde. Especialmente ciências sociais e humanas, visto que hoje que seja comum utilizarem questionários com variáveis categóricas. Um dos pontos fortes da análise de correspondência é a formulação de questionários para você predeterminar os seus tipos de dados e o que você vai poder fazer com estes dados. Bom, a técnica tem sido muito utilizada para ilustrar segmentos de mercado, baseado em julgamentos de preferência, determinar quais produtos são mais competitivos entre si, deduzir quais critérios as pessoas usam quando julgam produtos, companhias e anúncios. E existem dois tipos de análise de correspondência: a simples, que é aplicada em tabelas de contingência de apenas duas variáveis, e a múltipla, que é aplicada em tabelas com mais de duas variáveis. Bom, a diferença da análise de correspondência para as outras técnicas de análise multivariadas. A análise de correspondência pode ser usada com dados nominais, nome, gênero, raça, em vez de avaliações métricas de cada objeto sobre cada atributo. Então, ela não trabalha apenas com números, ela trabalha também com dados nominais. Tal capacidade
permite que a análise de correspondência seja usada em muitas situações nas quais as técnicas multivariadas mais tradicionais são inadequadas. Ela pode criar mapas perceptuais em um único passo, onde variáveis e objetos são simultaneamente representados com base diretamente em suas associações. E essas relações entre objetos e variáveis são uma meta explícita da análise de correspondência. Bom, o segundo livro de análise multivariada de dados, um exemplo simples de análise de correspondência é da venda de produtos ao longo de uma única variável demográfica, que é a idade. Então, ele dispôs os dados em uma tabela, diferenciando a categoria etária por jovens adultos, que é de 18 até 35 anos, meia-idade, de 36 até 55 anos, e indivíduos idosos, de 56 anos para cima. E observou a venda de 3 produtos, produto A, produto B e o produto C. Percebe-se que as vendas variam bastante com os produtos e com os grupos etários. Então, o objetivo desse exemplo é descobrir qual o tipo de produto os jovens adultos compram mais, qual o tipo de produto os de meia-idade compram mais e qual o tipo de produto os indivíduos idosos compram mais. Olhando apenas a tabela, não dá para ter essa noção exata. Então, com a análise de correspondência, a gente pode ter essa comprovação. Vamos lá. O objetivo, como eu falei, identificar padrões de vendas de modo que possamos estabelecer que os jovens compram mais o produto X ou os idosos compram mais o produto Z. O que se pode aprender a partir dos dados da tabulação cruzada? Se pode olhar os totais das colunas e linhas para identificar a ordenação das categorias, mas mais importante, ver os tamanhos relativos de cada célula da tabela de contingência, refletindo a quantia de cada variável para cada objeto. A comparação de células pode identificar padrões que refletem associações entre certos objetos e atributos. Para identificar padrões distintos, precisa-se de mais 2 elementos que ajudem a refletir a distinção de cada célula. Seria a frequência, relativa a outras células, que são padronização de contagem de frequência e método para retratar cada célula em um mapa perceptual. A avaliação de análise de correspondência utiliza do Q², que eu vou explicar mais para frente o que significa, para padronizar os valores de frequência da tabela de contingência e formar a base para a associação ou similaridade dos dados. Bom, ela necessita de um valor Q² para cada célula e o procedimento para esse cálculo segue 4 passos. Passo 1 é o cálculo das vendas esperadas, segundo esse exemplo, né? Passo 2, a diferença entre as frequências de células esperadas e reais. Passo 3 é o cálculo do valor Q². Passo 4, a criação de uma medida de associação. Depois, transforma em uma medida de associação. Bom, primeiro passo. As vendas esperadas são definidas como a probabilidade conjunta da combinação da coluna com a linha. E ela é baseada na seguinte fórmula. A contagem esperada de célula é o total de coluna da célula vezes o total de linha da célula dividido pelo total geral. As frequências esperadas fornecem uma base de comparação com as frequências reais. Viabilizam o cálculo de uma medida padronizada de associação usada na construção do mapa perceptual. Passo 2. Ele vai calcular a diferença entre as frequências esperadas e as reais. A grandeza da diferença denota a força de associação e o sinal representado nesse valor. Passo 3. Vai padronizar as diferenças ao longo das células de forma que comparações possam ser facilmente realizadas. Então, assim, o valor Q² para uma célula é calculado como a diferença ao quadrado sobre a frequência esperada de cada célula. Depois de realizar os 3 primeiros passos, tem-se a seguinte tabela. Ele organizou aqui cada faixa etária com o tipo de venda de cada produto, o percentual coluna, o percentual linha, que é a frequência, né, que aparece para cada faixa etária. Ele fez isso para jovens, meia-idade, idosos e o total, no geral. As vendas esperadas para cada faixa etária, a diferença dessa frequência e o valor de Q². Bom, o passo 4, ele converte essa tabela com os Q² para uma medida de similaridade. É necessário inverter o sinal da diferença, o resultado é a medida que atua como medida de similaridade. Valores negativos indicam menor associação e valores positivos apontam uma maior associação do produto com a faixa etária. Então, na tabela, os valores negativos indicam que aquela faixa etária procura pouco aquele produto.
Se for um positivo, ela dá maior valor, maior atenção àquele produto. Por exemplo, o valor Q quadrado para jovens que compram o produto A de 0,15 é declarado como valor de similaridade de menos 0,15, por conta da sua diferença que foi positiva, 182. Bom, agora a criação do mapa perceptual. Os valores de similaridade fornecem uma medida padronizada de associação. Com essas medidas, a análise de correspondência cria um mapa perceptual, através de estimar as dimensões ortogonais sobre os quais as categorias podem ser colocadas para explicar melhor a intensidade de associação. Bom, o número máximo de dimensões, Kn, é o menor dos números de linhas ou colunas menos 1. Então, a forma para calcular o número de dimensões do nosso gráfico é n-1. O mapa perceptual do exemplo ficaria desta maneira aqui. Aqui você pode perceber que a faixa etária de jovens e adultos está mais ligada ao produto B, a de idosos ligada ao produto C e a de meia-idade ligada ao produto A. Através do mapa não há como saber a razão dos padrões de vendas, apenas identificá-los. Então, nesse mapa ele não mostra o porquê de ocorrer essa familiaridade com tal produto. Ele apenas mostra qual é a prioridade de cada faixa etária. Bom, então no nosso artigo escolhido, o artigo foi retirado na busca pelo Google Acadêmico. Ele tem por título Análise de correspondência entre clínicas médicas e indicadores hospitalares. O caso do Hospital Universitário de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul. O objetivo do artigo: analisar a correspondência dos indicadores hospitalares, que são internação, transferência recebida, altas, transferências enviadas e óbitos, com as clínicas do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, ele vai associar esses indicadores hospitalares, que são divididos em categorias por internação, transferência recebida, altas, transferências enviadas e óbitos, com 17 clínicas que existem no hospital universitário. Pode servir como uma importante ferramenta de gestão no que tange ações como avaliação de serviços prestados nas diferentes clínicas do hospital universitário. Então, com a análise de correspondência, a gente pode analisar como está sendo gerido cada clínica desse hospital. Os indicadores hospitalares são instrumentos utilizados para avaliar o desempenho hospitalar e envolvem organização, recursos e metodologia de trabalho. Os dados coletados nas diversas áreas do hospital, que são 17 clínicas ao todo, como eu falei, quando relacionados entre si, podem se transformar em instrumentos de gestão úteis para avaliação de assistência prestada, quantidade e tipo de recursos envolvidos e no controle de custos gerados na produção dos serviços de cada clínica. Bom, as frequências marginais de uma tabela, como eu falei anteriormente no exemplo do livro, são chamadas de massa, sendo interpretadas como pesos para cada perfil de categoria considerados. Essa análise de distribuição de massas por linhas ou colunas podem ser tomadas separadamente ou em conjunto. Se em uma tabela de contingência estejam as variáveis nas colunas e os casos nas linhas, pode caracterizar uma linha segundo uma distribuição proporcional das colunas, chamando-se perfil linha. Assim como o perfil coluna é a caracterização de uma coluna de acordo com a distribuição proporcional das linhas. Bom, considere a seguinte tabela de contingência genérica com L linhas e C colunas, onde nas L linhas estejam os casos, CI, e nas colunas estejam as C variáveis. Então, aqui ele mostra a relação de cada caso com suas variáveis, formando o elemento X em cada parte da matriz dessa tabela de contingência. Os perfis linhas e perfis colunas fazem a caracterização e ou descrição de cada variável ou caso de interesse. Então, para a gente saber a frequência, ele vai pegar cada elemento e dividir pelo total, que foi o somatório ocasionado aqui. Então, vai dar a frequência de cada caso com cada variável. Ao calcular a média desses perfis, tem-se uma média que representa as frequências marginais relativas, chamada de centroide no artigo, como eu expliquei. Os perfis colunas são dados de maneira análoga aos perfis linhas, porém ponderando cada coluna em relação às linhas da tabela da seguinte maneira. Então, ao contrário do perfil coluna, é ponderar as colunas, em relação às linhas. E no perfil linha é ponderar as linhas em relação às colunas da tabela.
Bom, o centroide é também o valor esperado para cada perfil, e pode-se dizer que, por inércia, seria esperado que as linhas tivessem esse perfil. A distância entre os pontos e o centroide são distâncias entre os valores esperados e observados, e por isso são chamados de distâncias Q², que são distâncias semelhantes à euclidiana, mas que ponderam a massa dos perfis, segundo Pereira. Pode ser calculado da seguinte maneira. Aí teve aquela fórmula mais simples que foi mostrada anteriormente nos slides, e tem essa fórmula mais estatística que foi utilizada pelo autor do artigo. É uma fórmula bem grande, onde ele vai contar a distância de cada elemento. Na representação dos pontos no gráfico, deve-se recorrer às técnicas de redução de dimensionalidade, como a análise de componentes principais, ACP, e a análise fatorial, que são termos de outros grupos, para derivar um sistema de coordenadas a um espaço com um número de dimensões na qual possibilite a visualização. Então, vai precisar fazer todo um cálculo para diminuir as dimensões, para ficar um número perfeito que possa facilitar a visualização. Para isso, utiliza-se o valor singular, ou alto valor, que é como chamado na ACP e na análise fatorial, que representa a razão de variâncias entre as cores das linhas e colunas, indicando quantos por cento da variância total é explicada por cada dimensão. São chamados fatores. Para análise, foi gerada uma tabela de contingência contendo, nas linhas dos casos, que são 17 clínicas médicas do Hospital Universitário, e nas colunas as variáveis, que são o somatório de cada indicador hospitalar durante o período 2000 e 2005. Aqui ele dispôs uma tabela com o nome de cada clínica, nessa segunda coluna, e a sigla, para melhorar a visualização, nessa primeira coluna. E na terceira coluna ele fez uma descrição do que acontece em cada clínica. Por exemplo, clínica obstétrica ocorre tratamento especializado no atendimento aos partos. Na clínica cirúrgica, é a clínica que engloba todas as áreas cirúrgicas, como cirurgia cardíaca, cirurgia da cabeça e pescoço e cirurgia torácica. Assim por diante. Cada clínica ele faz uma análise descritiva, uma breve análise descritiva, para ilustrar para o leitor o que cada clínica faz. Aqui seguem as outras clínicas, as outras. Bom, essa é a tabela de contingência, com todas as frequências observadas no cruzamento das variáveis linhas e das variáveis colunas. Então, aqui já tem disposto a tabela de frequências comparando as clínicas, que são os casos, com as variáveis. Então, a clínica obstétrica com internação, transferência recebida, com altas, transferências enviadas e óbitos. Bom, para a realização da análise foi realizado um teste Q² para verificar a existência de associação entre as variáveis linha e variáveis coluna. O Q² calculado foi x² igual a 59.670, com 64 graus de liberdade e significância com p-valor igual a zero, rejeitando essa hipótese nula de independência de linha e coluna. No artigo, ele não demonstra o cálculo de Q² e nem o cálculo de graus de liberdade. Então, no software, que eu vou mostrar a seguir, ele vai mostrar direto no cálculo também, mostrando uma associação significativa entre as variáveis, sendo possível, então, realizar a análise de correspondência. Então, como não rejeitou-se a hipótese de nula independência entre coluna e linha, então vai ser possível fazer a análise de correspondência. Agora, analisa-se o valor angular, ou inércia, como é chamado em outras fontes, de cada dimensão, para avaliar quantas dimensões de projeção podem ser consideradas no modelo. O número de dimensões possíveis, como foi dito anteriormente, sempre será n-1, que é o número máximo de linhas ou de colunas menos 1. Como existem 5 indicadores, 5 variáveis no caso, pode-se perceber que o número máximo de dimensões é 4. 5 menos 1, 4. Na primeira coluna estão dispostos os autovalores, onde a soma de todos os seus valores indica a inércia total, que seria 0,4319, sendo que a inércia de cada dimensão será dada pela porcentagem de cada autovalor em relação à inércia total. Então, a inércia da primeira dimensão é de 59%, que é o valor do autovalor em relação à inércia total, e assim por diante. Na terceira coluna, tem-se a inércia acumulada, na qual observa-se que as duas primeiras dimensões acumulam em torno de 95,96%. Ou seja, são os fatores principais desse caso, dessa variação de dados.
Após o estabelecimento da dimensionalidade, parte-se para a análise gráfica dos dados. Como a análise é feita pela proximidade geométrica dos pontos do gráfico, as clínicas médicas mais próximas de cada indicador hospitalar estarão mais associadas a eixes. Aqui percebe, por exemplo, a variável óbito está associada mais à clínica de pediatria com CTI, por exemplo. Aqui tem transferências recebidas, transferências enviadas, internação e altas. Então, quando os casos estão mais próximos das variáveis no gráfico, significa que eles estão relacionados a ela, como foi no exemplo dos produtos com a idade e com a faixa etária. Bom, percebe-se então, como eu disse, que as clínicas médicas que estão mais relacionadas com o indicador óbito são a pediatria e o CTI-A. Isso confirma porque as UTIs e as CTIs têm suas origens nas salas de recuperação pós-anestesia. E por se tratarem de pessoas com diagnósticos graves, muitas vezes acabam chegando a um óbito. Então, por isso que os casos nessas duas clínicas estão mais ligados ao óbito. Percebe-se também que a UTI de recém-nascidos está intensamente ligada com a variável transferências enviadas, indicando ser uma clínica médica com alto grau de recuperação de pacientes. Essa é a parte no gráfico aqui. Por quê? Porque normalmente o recém-nascido vai para observação nessa UTI, depois ele está transferido para uma outra área. Por isso que é mais ligado à taxa de transferências dentro do hospital. No agrupamento associado à variável transferência recebida, observa as presenças das clínicas cirurgia, pediatria, Med 5 e o CNI de neonatal. Este agrupamento nos mostra que tais clínicas médicas são as que mais recebem pacientes internos do hospital, principalmente para recuperação e cirurgias. Então, o recém-nascido, por exemplo, quando acaba de ser o parto, ele é transferido, ou seja, é uma transferência recebida para a unidade de neonatal. Assim como com pessoas pós-cirúrgicas, enfim, pessoas da pediatria também, são mais ligadas às transferências recebidas. Por isso, no gráfico, estão dispostas mais próximas. Os pronto-atendimentos, que é o PAAD e o PAPED, apresentam uma alta correspondência com a variável internação. Isso se dá pois o setor de pronto-atendimento é o único setor do hospital universitário que atende por demanda e que, a partir de seus diagnósticos, os pacientes recebem alta ou então são internados. Aqui ele está disposto no lado esquerdo do gráfico, por isso que também há proximidade com a variável alta. Por quê? Os pacientes chegam no pronto-atendimento, no PA, por exemplo, dependendo do risco de saúde que ele está no momento, ou ele pode ser mandado para internação, direto, ou ele recebe alta e vai para casa se medicar. Então, ele está próximo da variável de internação, esse paciente do pronto-atendimento, e um pouco mais perto também da variável altas. Distante, por exemplo, da variável óbito, que está mais aqui embaixo. O quinto e último agrupamento a ser analisado reúne as clínicas associadas com indicador altos, que são obstetria, ginecologista, médio 4, diálise, entre as outras citadas no artigo. Por quê? Porque é uma variável de consulta, são clínicas de consulta. Por exemplo, obstetria e ginecologista, a pessoa vai se consultar com o médico. Então, ele se consulta, recebe alta e vai embora. É muito difícil ter a internação, óbito ou qualquer tipo de transferência, seja recebendo ou enviando. Bom, concluindo o artigo, sabendo que indicadores hospitalares são índices de medida que podem ser utilizados para avaliação hospitalar, procurou-se traçar correspondências entre esses indicadores e as clínicas médicas do hospital. A análise de correspondência possibilitou uma abordagem clara e precisa dos dados categorizados, permitindo uma análise gráfica de forma a extrair importantes e interessantes informações a respeito das clínicas do hospital, evitando interpretações equivocadas ou mesmo trabalhosas, que poderiam ser feitas utilizando-se análises separadas para cada clínica. Então, se eu analisasse cada clínica em separado, por exemplo, o pronto-atendimento tem tanto internação quanto alta. Então, se eu analisar, não tem como saber para qual ele está mais familiarizado. Com a análise de correspondência, eu posso ter essa certeza. Eu posso fazer os agrupamentos exatos e saber qual clínica está ligada a cada tipo de variável. Bom, nosso trabalho foi esse. Agora eu vou estar apresentando para vocês esse artigo aplicado no software Minitab. Bom, já aqui no Minitab, como vocês podem ver,
já temos nossa tabela disposta com as clínicas presentes aqui, com todas as nossas frequências, também estão presentes aqui, como foi listado na tabela no artigo, e os indicadores hospitalares, que são as nossas variáveis: internação, transferências recebidas, altas, transferências enviadas e óbitos. Então vamos lá. Para começar a nossa análise de correspondência, vamos em Stat, multivariada, análise de correspondência simples. Aqui nós criamos uma tabela de contingência, então acionamos essa opção. Selecionamos as colunas com as nossas frequências, que estão listadas de C2 a C6. Seleciono. Nome das linhas, eu venho em clínicas. E nas nossas colunas, indicadores. Agora, o que eu quero como resultado? Eu quero uma tabela de contingência, eu quero as frequências esperadas, eu quero os valores Q quadrados e os valores de inércia. Então, vamos ver se vai bater com os analisados no artigo. Ok? Agora, os gráficos que eu quero que ele me mostre. Eu quero um gráfico, como foi feito no artigo, um gráfico de simetria que vai exibir somente linhas e colunas. Então, um gráfico de simetria que exibe somente linhas e colunas. Ok. Aqui já podemos pedir nossos resultados. Vamos lá, está carregando. Bom, aqui já temos a nossa tabela de contingência, como foi feito no artigo, com todas as nossas clínicas, com as suas variáveis. Então, ele mostra a frequência de cada clínica em relação a cada variável. Vamos lá. Aqui. Aí ele faz uma análise dessa tabela de contingência, analisando as inércias e as frequências e valores Q quadrado. Então, como foi visto lá, o total da inércia foi 0,4319, como foi visto, e a proporção acumulada de 95,96%, como foi visto no artigo. Aqui está o nosso gráfico, que é o nosso gráfico simétrico, que mostra exatamente o que foi visto no artigo. O UTI de pediatria e o CTI juntualmente ao óbito, a variável alta próxima de internação, transferências enviadas perto da UTI e transferências recebidas perto da UCI de neonatal e da área médica do andar 5. Então, pode-se perceber que foi feita a análise correta, a análise de correspondência do nosso artigo, dos nossos dados. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. No mais, muito obrigado e é isso.